Boa noite a todos, boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Esse horário das 6 horas, em ponto, nós vamos fazer a nossa prece nesse quadrante, a Nossa Senhora. Antes desse estudo, já agradecendo a Mãe Santíssima por esse dia, agradecendo a presença dos irmãos, encarnados, desencarnados, aqueles que vão chegar daqui a pouco, aqueles que estão assistindo essa possível gravação, e uma oportunidade que nos foi dada em mais essa reencarnação, em mais esse dia. Um dia que para muitos foram problemas, desafios, para outros foram tristezas, para outros foram alegrias, não importa. O que importa é caminhar firme na jornada evolutiva do ser e do espírito. Então nós agradecemos a Nossa Senhora, nossa Mãe Maior, por todas essas oportunidades. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, que assim seja. Amém. E a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, a gratidão por tudo que tem feito em nossa vida. Dos nossos familiares, dos nossos conhecidos e amigos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Salve Jesus, e salve Maria Santíssima. Hoje, o capítulo número 13, já entramos na reta final do estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Esse capítulo vem falar sobre fraternidade e vigilância. Na Casa Espírita, o cenário, de fato, era bem diferente. Certas atividades que antes permaneciam desorganizadas, agora seguiam com relativa tranquilidade. Contudo, os adversários espirituais ainda insistiam em continuar o processo do envolvimento negativo. O mal atacando ainda, né? Castro prosseguia bastante preocupado. Por mais que desejasse manter a calma e o bom senso, constantemente era irritado pelos próprios companheiros que se deixavam envolver pelos inimigos da verdade. Eu sei o que é passar por isso. Dos 10 espíritos perseguidores que o envolviam, a mando de Júlio César, com o fito de prejudicar as atividades do centro espírita, somente 5 continuavam com o processo destruidor. Os amigos do mais alto procuravam envolver o presidente o quanto possível, a fim de que as influências negativas não lhe tirassem a lucidez para que o trabalho espírita não sofresse alteração. Porque aqueles que conduzem os trabalhos, eles são atacados para tirar o foco, para gerar desânimo, para várias coisas acontecerem. Entretanto,
Castro permanecia firme no processo de organização da casa, colocando algumas vezes a ordem e a disciplina acima da caridade, da compreensão e do amor ao próximo. Neste campo, os inimigos da paz encontraram farta possibilidade de atuação, perturbando-o consideravelmente, conseguindo assim afetar os trabalhadores e as tarefas do centro espírita. Durante várias semanas, o coordenador do centro fora acometido de um mau humor difícil de suportar. Deixara-se contaminar pelo autoritarismo, exigir a perfeição das tarefas, selecionara para as atividades de benemerência somente os portadores de certos títulos ou recursos materiais. Isso é um problema gigantesco. É quando aquela pessoa, isso acontece nas empresas, isso acontece em todo lugar que tem equipes de trabalho. Isso não é só na casa espiritual. Quando os líderes de equipes, os líderes, chefes de setores, os cargos de confiança, eles começam a dar oportunidade somente para aquelas pessoas que não é avaliado, falando de empresa, de trabalho nesse momento, não é avaliado o comprometimento daquele profissional, a qualidade do trabalho, o compromisso que aquele profissional tem com as entregas, com a empresa. Muitas das vezes lá em Minas fala muito a palavra fechada. Fechada é o padrinho, né? É o QI, é quem indica. É aquela pessoa que está ali puxando o saco para tentar conseguir um cargo melhor, né? Ou às vezes é quando, eu vou dar oportunidade para aquela pessoa ali que eu simpatizo mais com ela e menos com a outra, e daí por diante, né? Claro, isso sempre aconteceu, continua acontecendo nos ambientes de trabalho, mas no caso de um ataque energético espiritual, dentro de uma casa espírita, isso pode influenciar também, né? E aí faz com que, igual está aqui na leitura, somente os portadores de certos títulos ou recursos materiais. Ou seja, eu vou dar oportunidade ou eu vou colocar aquela pessoa ali, por exemplo, ela tem título, ou aquela pessoa ela tem mais condição material, eu vou colocar ela para ela ficar perto da entidade, dentro do voluntariado. Eu vou colocar ela numa tarefa mais que vai exigir menos dela. Existe uma cultura, o Gilberto ele tem pavor disso, de que o trabalho espiritual, enfim, cada um entenda de um jeito, ele é só válido por aqueles que estão perto dos espíritos. Meu Deus do céu! A parte mais importante de um trabalho espiritual, o Dr. Schultz já falou sobre isso, é o amor. E segundo, a água fluidificada. Porque ali está todos os fluidos que a espiritualidade colocou, que cada um de nós precisamos tomar. Aquele copinho da água, né? Porque geralmente a gente acha que quem está na água fluidificada vai ali no filtro, ou pega a jarrinha, vai colocando os copinhos ali, vai entregando. Mas ali também, em todos os ambientes de uma casa espiritual, de um centro espírita, tem os irmãos espirituais acompanhando, protegendo, mantendo a ambiência, intuindo. Você vai numa caravana de luz, falar do evento da casa, né, que a gente pode falar, que nós já fizemos vários, numa caravana de luz, pega um voluntário que está chegando agora, e o voluntário vai ajudar lá na loja. Às vezes o voluntário ele não sabe nada de extrato. Para que serve o extrato A? Para que serve o blend 1, 2? O que é mucuna? Qual é a diferença do cloreto de magnésio com de malato de magnésio? Não sabe nada disso. Aí coloca o voluntário naquele dia para ajudar lá na loja. Durante o processo de atendimento da caravana de luz, aqueles voluntários que não têm noção ou que estão começando, que estão lá na loja ajudando no atendimento, as pessoas chegam lá após o atendimento com a sugestão de tratamento na mão,
Eles começam a falar coisas que nem eles imaginam. E aí? De onde que vem essas informações? Né? E aí, depois que acaba o atendimento, depois que acaba a caravanas, eles não vão lembrar de mais nada daquilo que eles falaram. Mas eles vão ter assim, meu Deus, as pessoas começaram a fazer pergunta que eu nem imaginava eu ter a resposta. Mas a espiritualidade amiga está ali presente, acompanhando cada voluntário, cada irmão, e trazendo ali no mental dele, via intuição, aquelas respostas que as pessoas chegam. Eu fui falado aqui para mim acender uma vela assim. Eu posso acender essa vela desse jeito? Qual é a diferença dessa vela para outra? Porque muitas das pessoas que vão na caravana de luz são pessoas que não têm essa informação sobre os produtos. São pessoas que muitas das vezes, nem todas, assistem às lives, acompanham as lives igual nós acompanhamos, né? Então, as dúvidas mais bobas, mais simples, elas vão acontecer. E aí, um voluntário que está ali numa loja, estou falando da loja nesse momento, porque a loja ela é um ponto primordial, porque é ali que as pessoas vão adquirirem, ter contato com os produtos que vão auxiliar na saúde delas, né? E ali elas são atendidas por pessoas que já têm uma certa experiência na loja e por pessoas que não têm experiência nenhuma. Mas a loja, ela não tem diferença nenhuma se comparado com quem vai estar aqui na frente, junto da mesa da entidade. Quem está palestrando, quem está fazendo e cuidando da limpeza, da organização física e energética do local, né? Então, assim, o nosso espaço aqui em São José, quem já veio aqui sabe, ele é restrito, mas é cuidado com muito carinho. Nós estamos aqui há 3 anos. Nós nunca tivemos uma reclamação de mau uso e de mau cuidado e de higiene, Deus me livre, com o banheiro da casa. Porque todos aqueles voluntários que têm um rodízio para isso, que cuidam da limpeza no dia do atendimento, na preparação antes e no pós-atendimento, nunca teve uma reclamação, sabe? Então, claro, é o mínimo, sim, é higiene, mas a gente tem um outro tipo de higiene também, que é a higiene vibracional, que é a higiene energética. E graças a Deus, todos os médiuns que por aqui passaram sempre elogiaram o vibracional da casa. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, o que acontece? Não importa se é da limpeza, não importa se é da entidade, se é quem está lá na senha, não importa. Por quê? Cada um está naquele ponto conforme a espiritualidade intui. A gente trabalha muito aqui para o pessoal trabalhar com os pés no chão, sob orientação do dirigente geral, o Sr. Gilberto Rissato. Juliano, foco de vocês é terapias. Terapeuta nenhum dentro da casa tem regalia. Terapeuta nenhum tem benefício, os médios não têm. O que um terapeuta tem que ter? Até porque, se o terapeuta está com o ego aflorado, ele não vai canalizar energia nenhuma. O reiki não vai entrar nele. Ele vai estar com o ego aflorado. Isso é um problema. Tem que ter humildade, tem que ter pé no chão, porque ele está recebendo uma energia crística. Uma energia que vem de Deus. E as pessoas que vêm até a casa, elas confiam em nós, a sua saúde, seu bem-estar, né? Então, em todos os pontos, por que eu estou falando isso com vocês? Todos esses pontos de um atendimento, de uma casa, de uma caravana, não importa o evento, eles são alvos. O mal, ele quer desestabilizar de várias formas. É alguém que possa ser ríspido no atendimento, uma falta de educação, é uma sujeira. Tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então, muitas das vezes, as trevas, fazendo um link com uma leitura, com um estudo, as trevas, elas aproveitam desses detalhes sutis para ali criar uma rachadura. E aquilo, de repente, pode virar um problemão. Ok? Vamos seguir, então. Todavia, os espíritos amigos, compreendendo
as limitações humanas, sabedores da fragilidade de algumas criaturas diante de um processo tão delicado de invasão espiritual e pensando, sobretudo, na obra e na multidão de encarnados e desencarnados que precisam e que precisavam para vencer as provas e expiações, de um trabalho espírita executado com o mínimo de equilíbrio, colocava-se à disposição do amparo e da compreensão. Contudo, por mais carinho que partisse do plano espiritual superior, Castro, que é um dos dirigentes aqui na leitura, né, deixava-se envolver em grave processo de melancolia, iniciando nova ordem de perturbação. E melancolia, ela está na vibração baixa, né? Baixou a vibração, aí também já era. Foi nesse período que Israel, aproximando-se do amigo, sugeriu-lhe que fossem visitar Márcia Boaventura, a fim de verificarem como estava a amiga trabalhadora do atendimento fraterno. Movido por sincera emoção, o presidente da casa espírita aceitou com presteza o convite, dirigindo-se os dois para a residência da amiga sofredora. No lar dos Boaventura, Márcia estava visivelmente abatida, mas ao ver os amigos queridos, transformara-se subitamente, expressando o semblante cansado, mas com uma alegria real. Como tem passado, Márcia? Perguntou Israel, sinceramente interessado. Estou bem, na medida do possível. Meu marido acaba de ser internado no sanatório público. Perdera completamente a razão, cabendo a mim a condição única de ampará-lo dentro das minhas limitadas possibilidades. A misericórdia divina não me tem faltado, entretanto, as dificuldades financeiras são muitas. A seita para a qual ele doava todos os nossos recursos nos abandonou completamente, deixando-nos entregues às dívidas. Calma, minha irmã, disse o presidente do centro, intimamente comovido. Temos recursos que colocaremos à sua disposição. Somos irmãos em humanidade, e o que estiver no nosso alcance será seu também. E retirando do bolso considerável soma de dinheiro, resultado de suas economias pessoais, Castro ofertou fraternalmente a irmã dedicada ao atendimento fraterno. Do peito do presidente, que se apresentara simplesmente como irmão em jornada, tomando todo o cuidado possível para não humilhar ou constranger a companheira, partiam luzes de compreensão e misericórdia. O ato espontâneo e sincero conduzira a Márcia às mais profundas emoções, culminando num abraço fraterno entre os seguidores do Cristo. Antes de se despedirem, reuniram-se em torno do Evangelho de Jesus, recordando o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, em que as bem-aventuranças trouxeram estímulo e força para a irmã em sofrimento. Mateus capítulo 5, a sugestão aí, tá? Durante a prece final, entidades respeitáveis foram atraídas, unindo-se a eles em vibrações amorosas, renovando o ambiente fluídico da residência da confreira sofredora. Ou seja, eles foram lá visitar ela, fizeram uma leitura do Evangelho, a espiritualidade acompanhando, ajudou até na vibração do lar, né? As vibrações sublimes espalhadas pelo ambiente tocaram igualmente os adversários do bem, que, verificando o tamanho, carinho e atenção, sentiram-se envolvidos pelas benesses do Evangelho em ação, rendendo-se aos espíritos da verdade, abandonando as ordens do mandante das trevas. Aqueles espíritos que estavam lá atormentando a senhora Márcia e o esposo dela foram tocados pela luz naquele momento e aceitaram serem tratados, né? Os 5 perseguidores do trabalho de Castro, diante do ato de nobreza, da caridade verdadeira, libertaram-no e libertaram-se, sendo abraçados pelos emissários do bem, que, em silêncio, retiraram-se amparando
os recém-libertos de maneira emocionada, rendendo glórias a Deus. Dali, os cooperadores encarnados saíram, dirigindo-se para o sanatório municipal, com desejo de visitar o esposo de Márcia. Então, eles foram lá, visitaram a Márcia, e a espiritualidade atuando, né? Então, quando a gente ouve assim, até nas lives, eu preciso de fazer uma viagem em tal lugar, nós precisamos de ir em tal lugar. Aquilo vai o médium, vai uma equipe de terapeutas, mas a espiritualidade ela está junto, tem um trabalho grande acontecendo também. Quando a gente faz as caravanas terapias, que a gente vai nas cidades, né? A mesma coisa acontece. Os cafés com espiritualidade, a mesma coisa acontece. Reúne as pessoas em nome do Cristo e a espiritualidade de luz vai trabalhando enquanto tudo vai acontecendo. Continuando. No quarto coletivo, Boaventura permanecia sedado. Agora é o esposo da Márcia, né? Tornara-se tão violento que médicos e enfermeiras encontravam dificuldades para tratá-lo. Os respeitáveis visitantes, acompanhados por valorosos cooperadores espirituais, começaram a orar fervorosamente, aplicando ao doente mental a fluidoterapia. Notava-se claramente certa melhora, pois a agitação que o constrangia, mesmo sob forte sedativo, aos poucos foi se desfazendo. Durante o passe, os amigos do mais alto realizaram verdadeira sessão de desobsessão, afastando do doente grande tuba de perseguidores. Entretanto, Boaventura permanecia completamente entregue à alucinação provocada pelos inimigos do amor. Contudo, o carinho e a atenção de Márcia eram fundamentais para o tratamento que simplesmente começara. Eram os frutos da ganância de Boaventura. Procurara na religião fanática bens materiais, não buscara verdades eternas. Entretanto, naturalmente, na faixa de ação dos espíritos zombeteiros, mistificadores e aproveitadores. Ou seja, ele deu atenção para esses espíritos que não eram bons. Um copinho d'água, por favor. Iludido pela riqueza fácil, fanatizado pelas promessas celestes de um reino de glória e fortuna na terra, perturbara-se mentalmente sob influência espiritual negativa. Somente se restabeleceria 5 anos depois, graças aos esforços amorosos da esposa, aliados à assistência espiritual com a fluidoterapia. E a libertação completa somente viria quando, reconhecendo o amor extremo da companheira, verificando seu trabalho de ajuda ao próximo, observando a lógica do espiritismo, aceitando resignadamente a situação social e, finalmente, vendo outros mais necessitados, sentiu a alma vibrar, matriculando-se, com o incentivo da mulher dedicada, nas obras de benemerência à infância, encontrando nesse trabalho caridoso, tempos depois, a razão de sua existência. Ou seja, ele teve que ir ao fundo do poço para ele depois se reerguer, com muito apoio, né, de tratamento, do tratamento espiritual, apoio da esposa também. A partir dali, se envolver na caridade, ver que tem muita gente mais sofredora do que nós, tem muita gente que precisa mais do que nós, que às vezes a gente reclama por tão pouco, a gente só pensa na gente, né? E quando a gente bate de frente com situações em que são bem mais delicadas que a nossa, a gente começa a entender o sentido de baixar a cabeça, de andar com os pés no chão, né? É a misericórdia divina tirando do mal um bem, permitindo que coisas aparentemente dolorosas acontecem a fim de despertar as criaturas. Todavia, tudo é aprendizado para o espírito que é imortal. Já de saída às portas do hospital,
os tarefeiros se despediram e agora, com a enfermidade do esposo, enquanto estivesse hospitalizado, no lento processo de reabilitação, Márcia poderia retornar às atividades lá do núcleo espírita. Finda a visita de retorno ao centro, os responsáveis pelas tarefas espíritas do núcleo em questão conversavam entre si. Israel, meu amigo, disse Castro, dirigindo-se ao confrade, abrindo o coração. Acredito que esteja nossa casa passando por testemunhos. Tenho notado o quanto o centro for abalado. Confesso que, vez por outra, sinto-me completamente envolvido, irritado, por ideias que não me pertencem. Também penso assim, companheiro, mas acredito que a fase pior já passou, mas muitas coisas precisamos fazer. Lembra-se quando você me narrou um sonho em que nossa casa parecia envolvida por grandes rachaduras? É mesmo, respondeu Castro, admirado. Mandei fazer as verificações físicas do centro e nada encontrei de errado. Mas diante desses acontecimentos, o simbolismo é perfeito. Estamos, de fato, diante de um processo de infiltração. Claro, vejamos. Primeiro, Márcia Boaventura e o serviço de entrevistas. Segundo, Maria Souza e a tarefa do passe. Terceiro, a evasão de vários cooperadores. E quarto, o envolvimento amoroso da médium com o dialogador, gerando escândalo e fofocas. Quinto, nossas obras sociais com dificuldade de administrar o material humano. Sexto, as ondas de novidades de modismos doutrinários. Sétimo, meu mau humor, meu Deus, nem me dei conta. Entretanto, parece que agora estamos passando por um período de calmaria. Sem dúvida, meu amigo, considerou Israel. Como somos os responsáveis pelas tarefas, precisaremos vigiar mais, dando exemplos de tolerância e fraternidade. Você tem razão, toda razão. Preciso mesmo ser mais tolerante. Na casa espírita, os tarefeiros colocaram-se à disposição para o trabalho amigo e fraterno, vigiando mais. E agora, conscientes do processo de infiltração, por dedução lógica, em todas as reuniões mediúnicas em que participavam, oravam pela instituição, conclamando os outros grupos, já esclarecidos pelo seminário promovido por Israel, a colocar em prática as orientações cristãs, valorizando o centro espírita como oficina da caridade, tolerando-se a fim de superar mais esse processo. Além disso, tiveram a inspiração de realizar uma reunião de intercâmbio espiritual direcionada para a casa espírita. Diante desses procedimentos, o ambiente, pouco a pouco, se modificava. Os adversários espirituais já não tinham tanto acesso aos tarefeiros encarnados, visto vibrarem em outra sintonia. A vibração é o que manda, né? No plano espiritual, porém, as entidades amigas mobilizavam-se para a retaguarda necessária, preparando-se para enfrentar os adversários que certamente haveriam de investir contra a instituição. Foi nesse clima que os responsáveis espirituais pelo centro realizaram breve e instrutiva reunião, alertando os companheiros desencarnados desta maneira. Meus amigos, o momento está chegando. Júlio César e sua equipe provavelmente estarão planejando o ataque final. Não é preciso ser clarividente para deduzir que depois dessa relativa tranquilidade, após termos socorrido milhares de criaturas sofredoras e libertando tantas outras do jugo do perverso dominador, queira ele agora, irritado ao extremo, destruir esta obra definitivamente.
quando ele colocou aqui relativa tranquilidade, lembrei daquela fala do Carlos Ramírez, né? Quando vocês acham que está tudo calmo, que vocês baixam a guarda, é aí que o ataque começa, né? Quando acha que está tudo bem, né? Contudo, carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados aos esclarecimentos espiritual, serão nossas armas, pois que são nossos irmãos padecentes de grave enfermidade. Muitos dos nossos confrades mergulhados na carne encontraram em si forças para a autodefesa. De certa forma, nosso núcleo de trabalho está fora de perigo. Agora é a nossa parte. Diante da sintonia superior, mantida pelos encarnados, podemos agir mais intensamente, visto que fizeram por merecer. Se não houvesse essa transformação moral, a retomada do ideal espírita não poderia ir além do que já realizamos, pois não poderíamos interferir no livre-arbítrio deles. Assim, verificando a força moral que parte de muitos cooperadores ligados ao corpo denso, a misericórdia divina nos permite agir com maior rigor, colocando nossos recursos à disposição dos companheiros imantados à matéria, evitando a invasão e dominação das sombras. Para nós, será a sagrada oportunidade de libertarmos aqueles que se encontram algemados a ideias de perversidade. Almejamos abraçar os servos de Júlio César, conduzi-los à libertação e cooperar no processo do retorno ao corpo denso. Assim, redobraremos nossa vigilância. Sejam fortalecidos as equipes socorristas, porque uma multidão de entidades perturbadoras haverá de se libertar. Nada é maior do que a felicidade de ver as criaturas humanas dos dois planos reguerem-se e caminharem para o próprio progresso. Nossa fé é de cooperação sem críticas. Castro e Israel, nossos pilares, permanecem firmes. O presidente da casa saiu do transe de mau humor que o envolvia, recompondo-se espiritualmente. Procuram pelos próprios espíritos exemplos, controlar os excessos de alguns cooperadores que ainda permanecem sob forte atuação negativa. Para nós, quando encontramos companheiros desejosos em servir despretensiosamente, são como que alavancas de progresso cooperando para a transformação do planeta. Confiança, concluiu o mentor. O Senhor é por nós, hoje e sempre. Terminada a breve reunião, os espíritos bondosos colocaram-se em franco trânsito de trabalho, irradiando, quando possível, pelas faculdades mediúnicas bem educadas, mensagens de conforto, esperança e de trabalho. Maravilha, né? O capítulo o título só repetindo, fraternidade e vigilância. Ou seja, atuar com amor, que é a fraternidade. A fraternidade também é a paciência, é a compaixão, né? Não podemos misturar de forma alguma compaixão com dó, com pena, que não são sentimentos nobres, a dó e a pena, mas a compaixão sim, a piedade sim. Então isso está ligado à fraternidade, à paciência, ao amor. E a vigilância são as preces, são as condutas, são as atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, né? E quando eu vi esse capítulo do estudo de hoje, eu tinha separado um livro aqui, que é um livro do Dr. Bezerra, do Carlos Barcelli. Barcelli conviveu muito tempo lá em Minas Gerais com o Chico, nas mesas lá do Chico, né? De psicografia, é vivo ainda. E nesse livro aqui, que ele traz as mensagens do Dr. Bezerra, eu abri aleatório e deixei aqui marcado para fazer a leitura.
Mas como eu entrei aqui, era 6 horas, eu disse, vou fazer a prece da Ave Maria, já é 6 horas, vamos aproveitar, né? Depois eu leio. Aí estava aqui o título, né? Que é Fraternidade e Vigilância, que a gente acabou de ler, da Casa Espírita. Vigilância, né? E o que eu tinha separado, que eu vou ler aqui agora, uma mensagem pequena, antes da prece, instrumentos de obsessão. Tudo a ver com a vigilância, né? Então vamos lá. Instrumentos de obsessão. Filhos, não vos esqueçais de que, sem vigilância, nós mesmos podereis vos transformar em instrumentos de perturbação espiritual uns para os outros. Os espíritos obsessores, interessados em minar-nos a resistência moral, além de assediar-nos diretamente, assediam-vos indiretamente, através daqueles que não supõem estar lhes servindo intermediários para vos subtrair a paz. A obsessão quase sempre é construída sobre o medo e sobre a falta de confiança que a sua vítima demonstra com referência à bondade de Deus, que não relega ninguém ao abandono. Os vossos adversários, invisíveis, se esmeram na técnica de vos induzir ao desequilíbrio, chegando, inclusive, a vos suscitar ideias renitentes de doenças em que vos atemorizam e vos implantando na mente pensamentos nocivos que passais a acalentar diuturnamente. São as influências dos pensamentos também. Inspirando pessoas que convivem convosco, algumas mais íntimas, outras não, colocando-lhes palavras-chave nos lábios, palavras que se lhes transformam em pontos de sintonia mental, para a perseguição sem trégua, com que os vossos desafetos do pretérito pretendem vos levar à loucura ou à atitude de extremo desespero, uns aos outros para nos atacar, inclusive através das palavras. Resumindo, não cair em provocações, não discutir. Quando vos observeis padecendo o assédio sem pausa de ideias que repercutam negativamente no vosso organismo físico, constrangendo-vos a insônia e a inapetência, a irritabilidade e a apatia, considerai a hipótese de obsessão por causa determinante do processo que se instala. Então, considerai a hipótese de ser uma obsessão no caso de problemas no organismo físico, gerando insônia, inapetência, a irritabilidade e a apatia, como causa determinante de um processo que se instala. A pessoa ela pode estar instando num processo de obsessão. Ou um obsessor pode ali tirando a energia dela, tirando a tranquilidade dela, tirando o sono dela, gerando irritabilidade por coisas mínimas ou até por nada. Ok? Continuando. Procurai no trabalho o vosso refúgio e não cedais espaço mental para as sugestões infelizes que tendem a vos ocupar o espaço íntimo. Filhos, orai com redobrado fervor e não vos afasteis da serenidade, mas esforçai-vos para não perderdes o autodomínio, o controle. Atentai para as palavras de ânimo e de coragem, ou seja, palavras positivas, de fé, de ânimo, né? Por outro lado, ouvirdes da boca daqueles que o Senhor inspira, a fim de vos fortalecer na caminhada. Não ignoreis os instrumentos do bem, que no corpo e fora dele, ou seja, em matéria ou em espírito, permanecem lutando convosco, para que alcanceis definitiva vitória sobre os vossos próprios desajustes. Ou seja, a culpa não é só do obsessor. Tem os desajustes
que podem ser energéticos, físicos, kármicos. Estamos lendo um livro sobre a... Vou ver se até mais para frente eu monto um estudo sobre ele. O livro que fala sobre a Inquisição, pelo espírito do Agostinho, né, do Agostinho de Hipona. E ali tem um capítulo que ele fala que tem, nos dias de hoje, ainda tem muitos espíritos que morreram lá na época da Inquisição e que eles foram maltratados, enfim, tudo que aconteceu naquela época, e que eles estão aí irritados até hoje. São esses os obsessores. Divaldo não ficou com o obsessor lá, que tinha mais de 200 anos, acompanhando o Divaldo Franco há várias vidas? Né? Então, são aqueles débitos também, né, daquelas atitudes grosseiras que nós tivemos lá atrás. Então, eles ficam presos nessa revolta, nessa mágoa, não aceitaram o caminho do tratamento, entrar no caminho da luz, do perdão, e ficam aí, né, tumultuando a gente. Então, essa questão obsessiva ela é bem abrangente, né, para a gente entender sobre como que ela funciona. Bom, ela é só um parênteses, só um comentário. Nós vamos agora fazer as nossas preces, pedir para a Mãe Santíssima energizar nossas águas, né? Eu vou começar aqui com uma oração do São Bartolomeu. Presta atenção nas palavras. Se você não tem água aí, mentaliza ela, tá? Glorioso São Bartolomeu, concedei-me um coração verdadeiro e sem fingimento, assim como o vosso. Quero também que minhas atitudes sejam assim. Quero ter a coragem que tivestes para entregar toda a minha vida a Deus e seguir os passos de Jesus. Também quero ter a coragem de levar o nome do meu Senhor e Salvador aos povos que ainda o desconhecem ou o renegam. Então, por favor, São Bartolomeu, rogai a Deus para que me conceda força e coragem para seguir vossos exemplos e tornar-me um cristão melhor. Escutai a minha oração. Amém. Bartolomeu é o mentor da nossa casa. Pedimos à Mãe Santíssima que volte o seu olhar para todos nós, para todos esses nossos pedidos que estamos entregando nesse momento, dos nossos pensamentos e sentimentos, das pessoas que conhecemos, das famílias, dos amigos, colegas, a todas essas pessoas que sabemos que precisam do seu auxílio para a saúde, para o equilíbrio, para o amor, para a união, para o perdão. Que o manto de Nossa Senhora proteja nossos lares e todos os nossos familiares. Que a chama das velas benditas, das velas sagradas, possam queimar e transmutar todos os pensamentos negativos, as formas negativas que rondam todos nós. Que São José, que Maria Santíssima, que o menino Jesus, a Sagrada Família, seja a protetora de nossas famílias. Que sejam colocados nessas águas, nos nossos corpos, nos nossos chakras, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, todos esses fluidos, essas energias que cada um de nós precisamos. E por fim, nós agradecemos a Ti, Mãe Santíssima, pela oportunidade que nos dás. Pelo nosso Mestre Jesus, a gratidão pela nossa reencarnação.
por estarmos aqui evoluindo, nos esforçando, com muita dificuldade, mas fazendo o melhor para o nosso espírito. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, e que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Na próxima quinta-feira, todos estão convidados para o Evangelho no Lar. No próximo final de semana, já no sábado, tem o ritual egípcio. Mesmo à distância, entre na vibração, entre na sintonia. Importante essa energia desse sábado. Onde você estiver. Nós aqui em São José, aos que se interessarem, é só entrar em contato. Nós teremos no sábado o treinamento, o concurso de Reiki 1, e no domingo a turma do Reiki 2, o curso intermediário, né? Aprender a trabalhar com pêndulos, mandar o Reiki à distância, isso aprende no Reiki 2. Então, os que desejarem, é só entrar em contato. É uma forma de aprendermos as terapias, mas uma arma, né? Uma arma do bem, e ajudarmos a casa também. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até qualquer momento. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Fiquem com Deus. Gratidão.